Oi, tudo bom? Cá estou novamente com um tema que todos sabemos o que significa, porque com certeza, em maior ou menor proporção, todos passamos por essa dificuldade, nos deparamos com esse sentimento e temos medo, né? Medo da rejeição. Da onde que vem esse medo? Por que que ele existe? Como é que eu lido com ele? O que eu faço para resolver essa questão? Como é que eu manejo o medo da rejeição? Veja, gente, numa escala suave, ninguém gosta de ser rejeitado, ok? Assim, não existe um ser humano na vida que fale, nossa, fui rejeitado, ai, tudo bem, tô nem aí, né? Não existe. Tem sempre uma dorzinha ali, uma coisinha que incomoda quando a gente é rejeitado. Agora, quando a rejeição faz com que você se sinta péssimo, com que você quebre no meio, com que você fique no chão, com que você ache que não tem valor nenhum e que você evite ter novas relações com medo de ser rejeitado novamente, aí a coisa já tomou uma proporção de atrapalhar a sua vida, de trazer um dano para as suas relações, para a sua vida de maneira geral. E é disso que eu quero falar. Aquele sentimento ruim de ser rejeitado todo mundo tem, né? Todos nós temos, porque não é lá das sensações mais agradáveis da vida. Tem muita coisa melhor para se sentir nessa vida do que ser rejeitado. Mas existem pessoas que realmente sofrem absurdamente com isso e que isso causa um impacto destruidor na vida da pessoa. E é disso que eu quero falar. Eu quero falar primeiro da origem disso. Da onde será que isso se origina, né? Então, assim, por exemplo, você tá lá tendo uma relação com um namorado, uma namorada, e você é rejeitado, por exemplo, né? E aquilo acaba com você, você fica tipo destruído, é como se você não tivesse valor, é como se aquela pessoa tivesse te dado valor e na hora que ela te rejeita, ela tira teu valor inteiro, como se isso não fosse uma propriedade sua, o seu valor, como se fosse propriedade da outra pessoa. Muito provavelmente isso não começou nessa relação. O sentimento de rejeição ele vem sendo criado, alimentado desde a infância. Então, pessoas que foram criadas por pais muito rígidos, muito exigentes, desqualificadores, que tiveram dificuldade em te aceitar como você realmente é, ao invés de, assim, por exemplo, eu te aceito bem se você tira 10. Se você não tira 10 na escola, pai e mãe rejeitam. Vocês entendem o que é isso, né, gente? É aquele olhar pra criança de desqualificação, de tipo, não foi bom o suficiente. Às vezes isso cresce com a gente e continua a permear e atrapalhar nossas relações na adolescência e na idade adulta, tá? Então, assim, a origem desse sentimento de rejeição patológico que realmente atrapalha muito a sua vida é sempre nas relações primárias, relações familiares, onde você sofreu de certa forma, um abandono ou também uma superproteção, onde você não pode desenvolver suas habilidades, onde você ficou com medo de ousar, o menor que fosse, porque tinha sempre alguém resolvendo as coisas para ti, né? Então, o sentimento de rejeição vem daí. E aí você vai crescendo sem habilidade de lidar, de manejar essa situação e traz isso para suas relações da idade adulta como se aquilo tivesse nascido ali, né? Então, às vezes as pessoas vêm pra terapia e elas dizem pra mim, Ana, qual que é a necessidade da gente ficar falando do meu pai, da minha mãe? Eu tô aqui pra resolver meu problema lá com fulano. Gente, mas quem é você que tá aí hoje querendo resolver o problema com fulano? Você é uma soma de todas essas vivências. E as vivências elementares, as vivências mais importantes, as vivências mais significativas, primárias, primordiais, acontecem na família de origem com pai e mãe, ou função paterna, função materna. Por exemplo, quem não tem a mãe foi criado pela avó, mas assim, acontece na função paterna e na função materna e a gente vem replicando, a gente vem revivendo isso ao longo da vida. Então, a origem normalmente não é
agora aí com o seu problema com fulano, com a fulana, ou com o amigo que não te convidou, ou você se sentiu excluído no grupo, ou foi rejeitado profissionalmente, não é aí que começou. Isso começou muito antes, então é muito importante um trabalho pessoal para que você entenda que hoje é o adulto que maneja isso aí. Peraí, tá, a minha criança, se eu entrar em contato com a minha criança, eu vou entender que ela se sentiu muito rejeitada, que ela foi muito exigida, que ela não foi amada simplesmente por ser quem é, mas ela tinha que fazer alguma coisa para ser amada. Você chega nisso, começa a entender que hoje é o adulto que maneja isso e que hoje, assim, fulano, você tá me rejeitando, não tá me tirando nada. Tá, não é legal ser rejeitado, eu sinto uma sensação ruim, mas não vai acabar comigo. Não vai me deixar jogado no chão, eu vou seguir a minha vida, eu vou lamber minhas feridas e vou seguir a minha vida. Mas existem pessoas que não conseguem seguir. Elas são rejeitadas e logo elas ficam tão machucadas que elas ou não conseguem se recuperar numa medida adequada daquela rejeição, ou elas não conseguem mais se envolver em relacionamentos porque elas têm muito medo da rejeição. Tá, a gente fala um pouco da causa. Como lidar com isso, como manejar o medo da rejeição. Então, assim, trabalho pessoal, primeiro de tudo, e assim, você se expor ao estímulo, né? Essa coisa de assim, tá, eu tenho medo de ser rejeitado, então eu não me relaciono, então eu não faço um amigo novo, eu não vou num trabalho novo porque eu posso ser despedido, eu não vou numa relação nova porque fulana pode não gostar mais de mim. Tudo isso faz com que você cronifique na sua dificuldade. Isso é um mecanismo de defesa, ok? É uma proteção, tipo, estou me protegendo desse estímulo externo, portanto, não me relaciono mais para não me machucar. Tá, mas diz pra mim, quanto é que você cresce nessa postura? Quanto é que você desenvolve em relação à tua dificuldade quando você não se expõe ao estímulo que você precisa se expor para se desenvolver? Então, assim, o que você que passa por isso precisa fazer e desenvolver? Você precisa tolerar o desconforto, o medo, a angústia que te dá quando você se expõe para conhecer uma nova pessoa, quando você faz um novo amigo, quando você procura um novo emprego, porque você precisa lidar com esse medo e entender que muitas vezes seremos rejeitados não por nossos motivos, tá? Então vamos supor lá que você quer ter um relacionamento com alguém e você tá ficando com essa pessoa e a terra tá rolando bacana, tem uma afinidade, tem química, rolou um crush lá, tá? Só que aí você vai vendo que quando o relacionamento vai se desenvolvendo, criando um pouco mais de intimidade, a pessoa com a qual você está se relacionando começa a abandonar o barco, pular fora. Logo, você já pensa, ai, é comigo, ai, eu não sou tão legal, eu não sou tão interessante, eu devo ter falado alguma grande besteira, ai, eu acho que o meu jeito fez a pessoa se afastar, ou eu não sou bonita, eu sou gorda, eu sou feia. Começa um festival de problemas pessoais que você acha assim que você realmente promoveu o fim daquela relação, ou a pessoa não tá mais tão ligado a você. E muitas vezes, gente, você é ok, você é legal, você é bonita, você é atraente, você é gente boa, mas aquela pessoa do outro lado não está em condições de se relacionar, não quer assumir um relacionamento, não quer bancar isso aí, apresentar para pai, para mãe, quer ficar solteiro e você já fica num delírio de referência do tipo, ah, é comigo, e pega isso como se fosse responsabilidade sua. Né? E muitas vezes não é. Então é muito importante um trabalho pessoal para aumentar teu nível de autoestima, para você entender que muitas vezes a rejeição não tem a ver com você, ser humano. Tem a ver com o outro que não tá afim, que tá em outra vibe, que quer viver outra coisa, entende? Porque aí, gente, se toda vez que a gente sofrer um processo de rejeição, a gente achar que é com a gente, é como se a gente tivesse um defeito gravíssimo que nunca pudesse ser superado. E eu acho que isso não é fidedigno, isso não é verdade. Então tem esse ponto. Às vezes a questão não é com você, é com o outro. Outras vezes as pessoas não são interessadas pela gente mesmo, a gente não agrada todo mundo, né? Então uma situação no trabalho, por exemplo, é como se um cliente viesse ao meu consultório, fizesse algumas sessões de terapia comigo, como, assim, me dissesse, ó, Ana, não vou ficar, né, assim, não vou mais, e como se eu pegasse isso como uma coisa que fosse acabar com a minha competência, com o meu talento, entende? Não
tem pessoas que não vão curtir a forma com a qual eu trabalho, não porque eu trabalho mal ou porque eu não tenho valor, mas porque são pessoas que não se sentem sintonizadas com a minha forma de trabalhar. Então a gente tem que criar uma casca para entender que não vamos ser aceitos o tempo todo, né? A gente tem que entender que às vezes a pessoa não tá afim de fazer aquela ligação com a gente e que nem todo mundo vai gostar da gente, né? E às vezes a pessoa pode sair daqui e falar, ah, ela é legal, tal, mas não sei, não vou. Ou às vezes a pessoa não vem porque ela não quer mexer nas coisas dela, e daí eu vou ficar achando que é comigo o problema, entende? Isso não quer dizer que a gente não deva estar sempre melhorando, nos desenvolvendo, procurando as nossas lacunas e falhas e nos desenvolvendo enquanto seres humanos. Mas isso é uma parcela. Tem uma outra parcela que não é de nosso controle e nem de nossa responsabilidade. E eu acho que o trabalho pessoal, você se entender e se conhecer, faz você entender o que é tua responsabilidade e o que não. Decididamente, essa coisa aí não tive culpa. Não tive responsabilidade dessa pessoa não ter vinculado comigo. Tipo, essa pessoa não estava a fim de vincular, ela foi procurar uma outra coisa pra vida dela e boa, ok, vou seguir a minha vida, por mais que doa um pouquinho, por mais que eu chore um dia, eu vá dormir meio deprimido, mas no outro dia, daqui, sei lá, uns 2, 3, 4 dias, não vou ficar um mês, um ano quebrado por conta de alguém que não me desejou, entende? Então assim, esse sentimento de rejeição está ligado com coisas muito primárias, com situações lá da sua infância que você vai precisar ter um pouco de tolerância e paciência para garimpar, para entender por que é que deu nisso aí que você tá hoje, tá? Então assim, as pessoas que têm muito medo de se sentirem rejeitadas são pessoas que vivem muito pelo olhar do outro, para agradar o outro, então elas tentam sempre ser aceitas por todo mundo, elas não ouvem muito o que elas desejam realmente, porque elas estão sempre fazendo a vontade do outro, porque elas não conseguem lidar com o fato de o outro dizer, nossa, não gostei, ou tipo, ai, não curti tua atitude, ou não curti teu jeito, ou eu não concordo com você, então são pessoas que estão muito sempre se esquecendo, se abandonando, se deixando de lado para garantir um amor, um afeto, que daí ele não é real, porque um amor, um afeto real, ele é fluido, ele acontece naturalmente, ele é uma ginga, ele é uma dança da vida, né? E essa coisa assim de eu ter que virar alguém para as pessoas não me rejeitarem ou gostarem de mim, significa que tem uma lacuna em mim que eu acho que eu não sou suficientemente bom pra viver a vida do jeito que eu sou, então eu tenho que fazer um tipo para as pessoas me amarem, para as pessoas, tipo, me considerarem, sabe? Então, essa questão, assim, requer muito trabalho pessoal mesmo e requer que você lide com o desconforto, porque se você ficar protegido embaixo do seu edredom dessas situações, você vai morrer do mesmo tamanho. Você vai se desenvolver zero, porque como que eu me desenvolvo? Eu me desenvolvo quando eu me desconforto, eu me desenvolvo quando eu vou me fazendo atrito em mim para criar uma casca, né? Esse é o desconforto emocional que eu tô falando, que é assim, ai meu Deus, tanto medo de ser rejeitado, mas eu conheci uma pessoa bacana, eu vou tentar não sabotar isso, eu tô morrendo de medo, mas eu vou com medo mesmo, eu vou sair com essa pessoa. Porque aí você vai lidar com as suas angústias e você vai entender mais ou menos como é que você funciona, e de repente se você tiver num trabalho de psicoterapia, num trabalho com a seu yoga ou com o seu esporte, você possa entender esses desconfortos, né? E lidar com eles a ponto de se desenvolver enquanto adulto e saber que essas lacunas são lacunas de infância e que hoje, adultos, ninguém tem o poder de nos arrancar a alma quando não deseja estar com a gente. Não sei se travou um pouquinho, mas é que minha bateria tá acabando. Então, assim, a gente não pode delegar superpoderes para as pessoas, a gente não pode achar que as pessoas podem fazer um rombo desse tamanho na nossa vida, porque elas não podem quando eu sou nutrido de meu próprio afeto, elas não podem quando eu entendo que elas são um plus na vida, mas que elas não são definitivas dentro de mim para eu saber o meu valor tem que ir muito além disso. E isso, Ana, tá, mas eu já tenho medo da rejeição, eu já não nasci com essas ferramentas, então agora pra mim acabou, vou ficar no meu edredom.
Não, gente, isso é construído, tá? Se você não teve uma infância mais sadia, com pais que te deram esse aval, que te amaram pelo que você é, simplesmente, sem ter que ter resultados, nanã, vai atrás disso hoje e seja você o seu próprio, sua própria mãe, seu próprio pai emocional e resolva você suas lacunas. Porque enquanto adultos, gente, é assim, a gente pode ir atrás de saber as questões com mãe e pai, pra gente entender que ponto que a gente tá. Mas culpar, responsabilizar pai e mãe quando a gente já é adulto, trabalho perdido, porque assim, meu, são o pai e mãe que nada mais é que pessoas que também tiveram uma história, tiveram suas falhas, cresceram tentando fazer o melhor que puderam, erraram e deu nisso, e agora é minha responsabilidade de curar minhas feridas. É minha responsabilidade de lamber as minhas feridas aí e andar por aí com um pouco mais de coragem, sabe? Então, assim, o medo da rejeição sim pode ser trabalhado e o medo da rejeição sim, a gente precisa ter coragem para enfrentar e lidar na vida. A gente tem que ir para as vivências para poder mexer nisso, né? Senão a gente nunca vai ter um novo trabalho, um novo parceiro, uma nova parceira, novos amigos, e a gente vai estar escondido embaixo do conforto, da zona de conforto do edredom emocional, né? Então a ideia é que você saia debaixo desse edredom e vá para a vida se colocar nas situações para poder entender que assim, até o esforço agora e dá para fazer se você quiser, se você desejar, se você realmente se colocar. Porque o sentimento de rejeição nada mais é que o medo do sentimento de rejeição, o medo de ser rejeitado nada mais é que um sintoma da sua baixa autoestima, do seu baixo nível de amor próprio, quando você acha que se fulano de tal não te gostar, você não é digno de ser gostado. O que vocês acham desse meu sotaque? Leite quente. Esses dias uma menina no Instagram ainda me falou: ai, sotaque mais bonito. Eu falei pra ela: ah, morri, obrigada, porque é muito leite quente, né? Bom, gente, vocês entenderam? Então, assim, tem como resolver, tem como manejar, desde que você tenha coragem pra isso, deseje isso e que você escolha acolher a sua criança interior e trabalhar as dores dela, porque, gente, esse negócio que eu falo da criança interior é batata, ela tá sempre ali vindo e tanto que às vezes a gente faz beicinho, a gente fica infantil, a gente bate porta, a gente espera coisas que a gente esperava do pai, da mãe, do parceiro, da parceira, dos amigos, do trabalho, e a gente precisa se ligar disso, ó, pra vida andar, pra vida funcionar, senão a gente vira refém. Então, você quer viver refém do seu medo da rejeição? Não, né? Você quer viver, tipo, dar um grito de liberdade e falar, meu, chega, eu quero conseguir gostar de quem gosta de mim, eu quero conseguir, tipo, se eu sair com alguém a pessoa me rejeitar, ou se eu for demitido não achar que eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu quero achar que eu sou bom porque eu tenho valor e às vezes a vida segue assim, e não é sempre que gostam da gente, não é sempre que aceitam a gente, não é isso. Então é isso, o medo da rejeição tá sempre muito relacionado com a tua autoestima. Se você se gosta e se banca, provavelmente o medo da rejeição vai te dar uma arranhadinha, mas não vai furar até teus ossos não, sabe? Não vai, tipo, furar você, quebrar você, vai dar um desconforto. Ah, eu também, eu aqui, ó, falando com vocês, não gosto de ser rejeitado. Quem que gosta? Ah, você gosta de ser rejeitado? Ah, é gostoso, né? Não, isso não existe, mas, assim, ok, gente, o que eu vou fazer? Eu sou legal, a pessoa não me curtiu, e aí? Foi, passou, aí vou sofrer 2 dias e vou viver a vida, porque eu sei que eu tenho valor, entendeu? Sabe assim, quando a gente sabe que tem valor, a gente entende que alguns encontros não são controlados por nós, que alguns encontros sejam profissionais, afetivos, amorosos e blá, de amizade, sei lá, não são pra rolar e não vão rolar, independente da nossa tristeza. Então a gente pode escolher sofrer e ruminar no sofrimento, a gente pode escolher e tirar um suco desse limão, fazer uma limonada suíça, bem gostosa, geladinha, docinha assim. Entendeu? Depende do quanto a gente vai se comprometer com a nossa questão. Tá bom, galera? Nossa, eu me empolgo tanto pra fazer os vídeos aqui com vocês. Eu já disse antes, eu sinto como se a gente estivesse conversando. E aí começa a vir mil coisas na minha cabeça e eu fico super animada, agitada, assim. Eu falo rápido. Normalmente eu sou assim, tá? Eu penso muito rápido, eu falo as coisas, mas eu espero que vocês tenham me entendido. Vocês estão conversando mais comigo aqui no canal e eu tô amando, eu adoro, me sinto próximo de vocês. Então curtam os vídeos e me deem opiniões, sugiram temas
E aí, vamos trocar uma ideia, bater uma bola, tá? Esse aqui é um espaço mesmo pra gente falar da alma humana, pra gente se refinar, pra gente se lapidar, pra gente melhorar. E eu, cada vez que eu falo, eu aprendo também com as coisas que eu falo. E quando vocês me respondem, eu sinto que eu tô conseguindo alcançar vocês. E esse é o objetivo aqui do canal, é a gente falar de vida, a gente falar de emoção de uma maneira descomplicada, desmistificando a psicologia. A psicologia não é uma coisa toda durinha, não precisa ser, eu não sou pelo menos uma psicóloga assim. É psicologia para todos no sentido de que a gente pode ser aceito com as nossas dores, dificuldades e medos, desde que a gente os enfrente corajosamente, tá bom? Então um beijo aqui da terra do leite quente pra vocês. Até o próximo vídeo.